Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Começando diretamente do canal 2011, mais um vídeo para os senhores. Hoje, um vídeo que os senhores gostam bastante. A partir de agora, teremos um maravilhoso comparativo entre Nike Precision 6 e Under Armour Buzzer. Bom, meus queridos, meu nome é Jaime, também conhecido como Presida, aqui do canal 2011, e vamos começar aqui um vídeo de comparativo, que nada mais é do que o próprio nome já diz, uma comparação entre esses dois modelos que eu vim usando aí semanas atrás e, inclusive, já tem review completo aqui no canal. Então já peço aos senhores que quem ainda não assistiu o review, assistam o review do vídeo antes, porque é muito importante assistir o review desse vídeo aqui. Dentro desse vídeo eu vou falar tração, amortecimento, materiais, forma e suporte, certo? Lembrando que eu peguei os dois modelos porque são os dois modelos que estão aí na faixa de preço muito parecida, além de serem dois modelos que têm características ainda também bem parecidas, certo? Vamos começar então, lembrando mais uma vez que quem quiser adquirir os dois modelos, ambos aqui, link na descrição, quem comprar pelo link vai estar ajudando muito o nosso canal e eu agradeço, além de ter o grupo de Telegram, link na bio do nosso Instagram, @2111, com todas as promoções de tênis vigentes no momento. Vamos começar falando de tração e eu vou começar mostrando o solado dos dois modelos para os senhores. O que eu posso falar dos dois solados aqui? Eu posso garantir que ambos os modelos são modelos interessantes para uso misto, que seria uso indoor e outdoor. Qual teria a maior durabilidade? É uma das perguntas que eu mais recebo em box no YouTube e no Instagram. Galera, durabilidade é um negócio muito difícil de quantitar porque depende de muita coisa. Então eu não posso afirmar com toda certeza qual tênis vai durar mais. Mas se fosse para arriscar um dos dois modelos aqui, eu creio que o Precision teria uma durabilidade um pouquinho maior porque ele tem a borracha um pouco mais firme. Em contrapartida, a borracha do Buzzer é um pouquinho mais macia, só que ele tem muito mais borracha do que o Precision. Então são duas características distintas dos dois modelos que deixaram os dois modelos muito legais para o uso misto. Qual das duas é melhor? Eu nunca gosto de responder isso, acho que todo mundo já está acostumado. Eu não gosto de melhor ou pior para nenhuma das características que eu pontuo aqui nos tênis. Nesse modelo aqui, também não tem melhor, não tem pior. As duas trações são funcionais, os dois tênis funcionam muito bem nos dois tipos de piso. Então eu acho assim, são dois modelos excelentes para uso indoor e outdoor, com uma durabilidade muito semelhante. Vamos agora falar de amortecimento. Nesse quesito, eu acho que o Under Armour Buzzer leva um pouquinho de vantagem dependendo do que você procura, que é o que eu sempre digo aos senhores quando vem essa pergunta. Qual é mais confortável? Eu acho o Buzzer mais confortável. A espuma Micro G da Under Armour é um pouquinho mais confortável em comparativo com a espuma que está aqui no Precision. Porque a espuma do Precision é uma espuma simples, né? A Nike não detalhou, mas acredito que seja apenas um pylon. Qual é a vantagem do Precision? O Precision ele tem uma pisada bem baixinha, bem próxima do solo. E eu percebi uma diferença interessante no quesito troca de direção e retomada de velocidade. O Precision, para esse tipo de coisa, ele é um pouquinho mais ágil. Para quem gosta mais disso, eu acho que ele é um pouquinho mais rápido na retomada, na troca, na saída, em relação ao Buzzer. Por quê? Porque o Buzzer ele tem uma pisada um pouquinho mais alta. A Micro G ela é um pouquinho mais volumosa na entressola do tênis, deixou o tênis mais confortável. Em contrapartida, o tênis acabou ficando um pouquinho mais lento. Entendam, eu não estou falando melhor ou pior. Eu estou falando a mesma característica, enxergando cada uma, a mesma característica, né, sendo olhada de maneiras diferentes. Então se você quer um tênis mais baixo, mais rápido, mais ágil, Precision. Se você quer um tênis mais rápido, mais ágil e um pouco mais confortável, Buzzer. Qual dos dois, na minha opinião, é mais confortável? Buzzer. Qual dos dois é mais ágil? Precision. Conseguiram entender? É o que eu tento explicar quando a pessoa vem me perguntar esse tipo de dúvida em box, certo? Partindo desse princípio, parte de amortecimento dos dois tênis aqui, bem interessante, guardada as devidas características de cada modelo. Vamos falar um pouquinho agora de materiais. Ambos os modelos, características muito parecidas nesse quesito. E outra coisa que eu esqueci de falar lá no comecinho do vídeo, por que você não colocou o Spall junto com o Buzzer? Porque no vídeo do Buzzer eu já fiz o comparativo entre ele e o Spall e são basicamente o mesmo tênis. Então não tinha por que eu encaixar mais um tênis aqui e deixar o vídeo mais complicado e ter que falar mais, explicar mais coisa. Então, partindo do princípio que o Buzzer é basicamente o mesmo tênis do Spall, quem tiver dúvida, assista o review do Buzzer, como eu disse lá no começo do vídeo. Voltando para materiais agora, os dois modelos aqui com o cabedal formado por malha. Muita malha. Ambos os tênis, na medida do possível, são modelos firmes. Você sente que os dois modelos têm um entrelaçado de material que deixou o modelo assim firme, vamos dizer. Não são dois modelos tão molengas, vamos dizer assim. Qual dos dois tem um pouquinho mais de firmeza? Olha, eu acho que talvez
O Precision um pouquinho mais de firmeza porque eu acho ele um pouquinho mais estreito e o Buzzer tem um pouquinho do toolbox, vamos dizer assim, um pouquinho mais largo, então acabou deixando aqui a ponta do Buzzer um pouquinho mais larga em relação ao Precision. Mas ambos os materiais dos dois modelos não tem muita diferença. Bem pouca sobreposição, né? Um pouco de sintético aqui no Precision, um pouco de sintético aqui no Buzzer. O calcanhar dos dois tênis aqui, o Buzzer tem um pouquinho mais de reforço em tecido. O reforço do Precision não é tão grande, é um material mais fechado, vamos dizer. Malha por malha, a malha do Buzzer é um pouco mais aberta, você percebe só de olhar, de passar a mão. E a malha do Precision é uma malha um pouquinho mais fechada. Qual dos dois tênis se ajusta melhor no pé? Olha, é uma característica muito individual de cada um. Mas se você quer um tênis mais encapsulado, mais firme, mais grudado no seu pé, eu acho que o Precision seria mais interessante. Até porque, como eu disse, ele é um pouco mais estreito. O Buzzer já é mais parecido com o Spawn, como eu disse. A malha é um pouco mais aberta e o encaixe dele acaba sobrando um pouquinho de espaço. Eu vi muita gente falando que o Buzzer, falar um pouquinho agora, mas seria mais na parte de forma, que o Buzzer é um pouco mais estreito. Sim, ele é um pouco mais estreito, assim como o Precision também é. A diferença é mínima entre os dois modelos e ambos os modelos são estreitos. Então, pés largos, roubando um pouquinho de forma e suporte aqui, comprem um número maior. Característica bacana dos dois modelos. O Precision é uma língua totalmente solta, o que é uma facilidade maior para quem tem o pé largo. E o Buzzer é um meio boot preso apenas nas laterais, mas com uma boa amplitude de abertura. Parte de amarração dos dois modelos, muito bacana, não tenho o que reclamar. Os dois modelos amarram muito bem. O cadarço do Buzzer infinitamente melhor do que o do Precision. Ele é redondo, é mais bonito, é mais fácil de você trabalhar com ele. O do Precision é muito simples, muito simples, muito simples. Parte de forração interna, eu acho que o Buzzer leva um pouquinho de vantagem aqui no calcanhar, um pouco mais de espuma encapsulada. O encaixe dos dois modelos é muito parecido, mas eu acho que aqui no calcanhar o Buzzer é um pouquinho mais caprichado, no sentido de ter um pouquinho mais de espuma. A malha que compõe o interior dos dois tênis, basicamente a mesma. Vantagem para a língua do Buzzer, que tem pouca coisa mais de espuma do que a do Precision, mas pouca mesmo. Eu falei mais por falar, porque na verdade é basicamente a mesma coisa, as duas línguas funcionam muito bem, protegem, você pode amarrar o tênis que você não vai ter problema. Outra característica muito importante dos dois modelos, o peso. Ambos os modelos tamanho 42. Eu vou pesar aqui para vocês terem uma noção, o Buzzer já está sem forração aqui, vamos ver quanto é que ele pesa. 398 gramas, tamanho 42, e o Precision tem a forraçãozinha aqui, deixa eu tirar rapidinho. Precision 383 gramas. Vai dar coisa aí de menos de 20 gramas de diferença de um par para o outro par. Ambos os modelos são leves. Posso dizer aos senhores que ambos os modelos são leves. Não senti nenhum dos dois modelos pesar no meu pé, o que é uma característica muito bacana, porque tem muita gente que gosta e prioriza peso. Então aí vai mais uma dica bacana. Ambos os modelos muito leves. Vamos falar um pouquinho agora de forma e suporte. Começo falando que para ambos os pés largos, já disse isso na parte de materiais, já deu um spoilerzão, mas ambos os dois modelos para pés largos, quem tem o pé muito largo, eu creio que um número maior. Quem gosta de um tênis mais firme, mais encaixado, mais justinho no pé, pode ir no tamanho normal entre os dois modelos aqui, que é basicamente a mesma coisa. Qual dos dois fica mais firme, mais justo e bem grudadinho no pé? Na minha opinião, vantagenzinha pequena aí para o Precision. O encaixe dele, a fluidez dele no molde do meu pé foi mais interessante porque, na minha opinião, ele é comprido e fino. O Buzzer, ele é comprido, mas ele é um pouco mais arredondado. Principalmente a parte do toolbox dele, já disse isso também, é um pouco mais redonda em relação ao Precision. Ela faz um círculo maior na ponta e o Precision faz uma ponta realmente, certo? É uma diferença interessante aí de estilo de tênis. Mudou alguma coisa na performance? Não mudou nada na performance, mas é uma característica. Principalmente porque a ponta do Precision é um pouco mais larga em relação... a ponta do Precision é um pouco mais estreita em relação à do Buzzer. Então quem tem a ponta do pé mais larga já se atenta para isso. O Precision tem a ponta do pé mais estreita. O Buzzer tem a ponta do pé um pouquinho mais larga, certo? Algum dos dois modelos eu tive problema de escorregar, de perder o controle, do pé mexer dentro do tênis? Não, nenhum dos dois modelos. Mesma forma do Buzzer sendo um pouquinho mais larga e o encaixe do Precision sendo um pouquinho mais justo, na minha opinião, o Buzzer tem uma quantidade de espuma muito interessante dentro do pé, o que deixou tudo muito bem encapsulado, também muito encaixado. É gosto pessoal. Entendo mais uma vez, eu repito, não estou falando melhor ou pior. Estou pontuando diferenças da mesma característica dentro aqui de forma e suporte. Certo, meus queridos? Falando um pouquinho de base, vou mostrar o solado mais uma vez para vocês. Uma diferença pequena, na minha opinião. Não tem tanta diferença assim, principalmente aqui no antepé e no calcanhar. Eu acho que o Buzzer leva uma pequena vantagem, é um pouquinho mais largo. Mas ambos os modelos eu jogo bastante com a ponta do meu pé. Não tive problema com nenhum dos dois. Troca de direção muito bacana. Você pode controlar e comandar o tênis muito bem, pisando aqui na ponta dos dois tênis.
boa amplitude, não tive perca de controle, nem nada parecido com nenhum dos dois modelos aqui. Parte de suporte, agora falando um pouquinho, propriamente dita, usei com a tornozeleira, vou começar falando já da tornozeleira, encaixe e proteção extra apenas com a tornozeleira que eu falo sempre, certo? Dois modelos low top, não teve assim um trabalho muito preciso da tornozeleira junto com o tênis, um tênis médio, logicamente o encaixe é mais justo, você sente aquela firmeza maior no pé, do pé ficar mais encapsulado junto com o tênis, aqui os dois são canos baixos, né? Não senti tanta coisa, mas a proteção tá ali, porque a tornozeleira protege independente do cano ser médio ou ser baixo. Certo, meus queridos? Ou alto também, logicamente. Gostei bastante do suporte de ambos os modelos, não tive muito problema. A maior diferença fica por conta aqui do solado do Buzzer, que ele é, na minha opinião, mais ondulado. Bem parecido com o Spal, como eu disse lá no Revin, certo? Menos do que o Spal, mas ele é um pouco ondulado. Já o Precision, reto, chapado, liso. É uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. Gosto muito. Outra diferença, como eu disse na parte de amortecimento, a pisada do Precision ela é mais baixa em relação à pisada do Buzzer. Então, com certeza, você vai sentir uma diferença de controle e de estabilidade entre os dois modelos. Atrapalhou na performance? Não, na minha humilde opinião, não atrapalhou, até porque, falo isso sempre também, não sou um cara extremamente ágil. Uma pessoa mais leve, muito ágil, que gosta mais de troca de direção, eu já indicaria o Precision, porque a pisada ela é mais baixa e você vai ter uma firmeza maior no seu pé. O Buzzer é um pouco mais alto, e pode acontecer, como eu também disse, de você sentir o pé escapando um pouquinho para fora, porque o tênis é um pouco mais alto, o que faz um pouquinho de diferença, certo? Não estou dizendo entre melhor ou pior, mais uma vez eu repito isso aqui. São diferenças da mesma característica para gostos, vamos dizer assim, para gostos diferentes. Os dois, para mim, mesma coisa, não tive problema, não senti diferença. O encaixe bacana, o suporte bacana. Se fosse para escolher qualquer um dos dois aqui, eu diria que um jogo que eu tô mais descansado, que faz bastante dia que eu não jogo basquete, eu jogaria com o Precision tranquilamente, certo? Porque é um tênis mais firme, é um tênis com uma pisada mais baixa, é um tênis mais ágil, mesmo não correndo tanto. Às vezes é gostoso você ter um tênis mais leve, que você sente que você consegue controlar e mudar mais fácil de posição, de direção, vamos dizer assim. Um dia que eu estiver mais cansado, que eu quiser uma coisa mais confortável, eu vou escolher o Buzzer, porque ele tem um pouco mais de conforto, mas ambos os modelos aqui, parte de forma e suporte, muito tranquilo. Não tive nenhum problema absurdo, nem nada a reclamar de nenhum dos dois modelos aqui. Bom, meus queridos, vou dar minha opinião final, minha conclusão aqui sobre ambos os modelos. Eu acho que o comparativo foi bem interessante, deu para todo mundo entender aí as principais diferenças e características entre os dois modelos. Uma coisa que eu não falei, são dois modelos custo-benefício. São dois modelos para quem quer gastar pouco e ter um tênis interessante. Logicamente, se você colocar um pouquinho mais, você abre um leque muito maior de opções e tem outros modelos para escolher. Não é a ideia aqui, é um comparativo entre os dois modelos de faixa de preço muito parecidas, né? O Precision, você já encontra ele por R$271, link no nosso Instagram ou aqui na descrição do vídeo. E o Buzzer, você chega a encontrar ele por 330, se eu não me engano, R$340, uma diferença pequena em relação ao outro tênis, mas assim, muito próxima um dos dois, são dois modelos muito próximos, relacionados principalmente a custo-benefício, como eu já disse, características muito parecidas entre ambos os modelos. Eu acho que eu pontuei bem separadas as características aí para ficar fácil da galera entender, né, e perceber que na verdade não tem melhor, não tem pior, e eu não estava falando sobre um ser melhor ou pior que o outro. Mesmas características dentro de cada coisa que o tênis pode oferecer aqui. Gosto muito de ambos os dois modelos são muito interessantes, né? Muito bacanas de usar, muito confortáveis, muito leves, né? Muito confortáveis assim, na medida do possível, ambos os modelos pelo preço que se paga, logicamente. Teve gente que falou comigo, o Buzzer não é tão macio assim, tal tênis é muito mais. É o que eu falei, se você colocar um pouco mais de dinheiro, você vai comprar um tênis mais confortável, certo? Na faixa de preço, o Buzzer é extremamente confortável, como eu já disse, mais confortável que o Precision. O Precision é mais baixinho, a pisadinha mais próxima do solo, um tênis para quem procura aí mais agilidade, é um pouquinho mais leve que o Buzzer, como eu disse também no peso. Enfim, característica de custo-benefício principalmente levantada aqui nesse comparativo dos dois modelos que eu queria deixar. São dois modelos extremamente legais para quem quer começar, para quem procura um tênis bacana, né, para praticar o basquete aí, principalmente pela característica de serem dois tênis bacanas para você jogar tanto indoor quanto outdoor. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse comparativo, né? Fiz um negócio bem bacana, tomara que vocês gostem bastante. Deixa o like aí embaixo, curte o vídeo, deixa o like, logicamente. Compartilha e quem quiser adquirir os modelos, não se esqueçam, link na descrição, se comprar por aqui tá ajudando. E tem o nosso link do grupo lá no Telegram, que tá no nosso Instagram, na nossa bio. Meus queridos, um abraço, tamo junto, valeu!